Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito volume também, se alegre na presença do Senhor. Me responda, senão eu lhe acordo. Não fique comigo, não. Meu irmão, vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza, para ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no primeira carta do apóstolo Paulo aos Timóteo. 1 Timóteo, capítulo número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, irmãos. Você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia com o auxílio da tecnologia, daqui do monitor, mas é importante a gente não perder o hábito de abrir a nossa Bíblia, de folhear, saber que existem alguns livros que tem na Bíblia que a gente pensa que nem tem, mas tem. Timóteo é um deles, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, mas quem não achou, não se preocupe não, que eu espero que você abrir. Sei que o tempo está contado, mas começou a piscar ainda não a lei, ainda não tem tempo. Que hoje está livre, eu posso pregar até 2 horas da tarde. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante. Eu vou ler na versão revista corrigida. Se por acaso você tiver outra versão, tem problema algum. Você vai entender do mesmo jeito, porque você vai mudar algumas palavras, mas o sentido será o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam precações, ou em outras versões de súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Porque o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Pai querido, aplica a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Fala o coração da Tua igreja, de maneira, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, saciados com o alimento vivo que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, conhece o nosso coração, sabe o que nós viemos te ofertar nessa manhã. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és um Deus abençoador. Por isso, nos abençoa, Deus, com o entendimento da Tua palavra e também que ela sirva de alimento para a nossa alma. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Amados irmãos, o objetivo dessa mensagem dessa manhã é tratar sobre o assunto da oração intercessora. Nós temos, quem tem acompanhado as mensagens que têm sido pregadas nesse mês, nós estamos todas as mensagens com a pauta, o tema da oração, que é um tema tão importante para a igreja. E nessa manhã também Deus ele quer falar conosco sobre a oração intercessora e tem como texto base a carta de Paulo, que escreveu para Timóteo. Eu peço a paciência e a atenção dos irmãos para, de uma maneira muito breve, eu possa expor esse texto de maneira que fique bem claro para todos os irmãos. Só para que os irmãos entendam um pouco do contexto desse texto e se situem no momento que foi escrita essa carta. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo, que nós entendemos pela palavra que era como se fosse um filho na fé de Paulo. Filho esse que em uma das suas primeiras viagens missionárias ele teve um encontro com ele
ver ser um jovem tão dedicado. Está lá em Atos, no capítulo 16, quem quiser depois dar uma lida. E Paulo chama Timóteo para perto dele. E ali, irmãos, inicia um grande caminhada de amor, um sentimento de pai verdadeiramente que aquele homem tinha por Timóteo. E ali Paulo preso, ele orienta a Timóteo que estava na cidade de Éfeso. Ele também lá da prisão em Roma, ele escreve também uma carta a Tito também, para que aqueles dois pastores pudessem tratar de diversos assuntos que chegavam à igreja. Chegou aos ouvidos de Paulo certamente os problemas que tinham na igreja. E se os irmãos lerem aqui a primeira carta de Timóteo, os irmãos vão ver que tinha um problema com falsos mestres, pessoas que queriam implantar heresias dentro da igreja. A Bíblia vai citar alguns nomes: Emineu, Alexandre, que eram pessoas que queriam colocar doutrinas que iam contra a palavra de Deus. E Paulo, sabendo dessas demandas que o jovem pastor Timóteo estava tendo, ele procura orientar o jovem pastor em todas as áreas. Ele orienta nisso, orienta a importância da igreja da oração, ele orienta como deve ser o comportamento das mulheres, como devia ser o chamado dos bispos, dos diáconos e demais assuntos. E hoje, especificamente, como eu já falei, nós vamos falar desse ponto tão importante que é a oração, com o objetivo, irmãos, de nos levar a orarmos uns pelos outros. E interessante, irmãos, por favor, se puderem ficar com a Bíblia aberta, o texto vai começar dizendo o seguinte: olha, antes de tudo, Timóteo, eu queria que os irmãos pensassem aquele homem escrevendo aquela carta lá da prisão, querendo trazer uma palavra de orientação ali para aquele jovem. Olha, Timóteo, eu sei que tu vai ter problema com pessoas que se levantar contra você, eu também passei por isso, mas antes de tudo eu te digo, não negligencie a sua vida de oração. Amados irmãos, temos vivido um tempo onde as igrejas em geral, ela tem negligenciado muito a vida de oração. Mas o propósito do Senhor nessa manhã não é para que você olhe e aponte o quanto a nossa igreja ou outras igrejas têm negligenciado esse ponto tão importante, algo que é tão crucial para a igreja, que é a oração. Mas é que você possa fazer uma autoanálise em você mesmo e se perguntar: será que eu, como servo do Senhor, como crente, como alcançado pela graça do Senhor, comprado pelo precioso sangue de Jesus, eu tenho negligenciado a minha vida de oração? Porque, irmãos, nós nunca somos tão fortes do que quando estamos de joelho. Irmãos, a oração é a maior força que existe na terra. A oração, irmãos, é uma arma poderosíssima. E apesar de nós termos diversos exemplos na palavra de Deus de coisas extraordinárias que aconteceram através da oração, existe uma tendência muito grande na minha vida, na vida dos irmãos, de a gente não atentar para ter uma vida de oração. E o pastor Paulo, ali instruindo o jovem pastor Timóteo, disse: olha, Timóteo, não deixe que isso aconteça na sua vida, na sua igreja. Você precisa incentivar o seu povo, a sua igreja, a orar, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor, quando nós lemos diversos exemplos, vou citar alguns, ela vai mostrar, irmãos, que a oração, ela tem poder de pegar a minha fraqueza, a sua fraqueza, e juntar a onipotência de Deus. Eu vou exemplificar isso. Imagine se você doente, e quando você está doente, irmãos, muitas vezes você vai no médico e o médico diz: olha, não tem o que fazer, você vai tratar isso, vai tomar esse remédio, e às vezes o remédio que você toma não fica bom, não melhora nunca. E quantas pessoas recebem diagnósticos que a medicina diz: olha, a medicina tem um limite, ela vai até aqui, não tem mais jeito. Aí você vai e coloca nos pés do Deus que é todo poderoso. Amém. E a medicina vai dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, a medicina não consegue explicar, mas seu filho está curado, sua filha está curada, você está curado. Aleluia. Irmãos, nós vemos pessoas, lares, irmãos, destruídos, casamentos destruídos, que
que nenhum psicólogo, nenhum coach, ninguém podia dar jeito. Quantas vezes eu já ouvi de casais dizer, olha, se for para falar de fulano, nem ligue para mim, não tem mais jeito, acabou esse relacionamento. E às vezes uma das partes daquele casal vai e coloca aos pés do Senhor e começa a clamar, bater na rocha. Sabe o que acontece, irmãos? Começa a sair água da rocha. E Deus, Ele, de uma maneira milagrosa, restaura casamentos, restaura famílias, libertam pessoas. Irmãos, eu conheci um homem que era dependente químico, com uma droga terrível, que é o crack. E perguntaram a ele, olha, como foi que você ficou curado? Eu não estou lembrado do texto, eu não lembro da minha palavra, se puder depois me ajudar. O texto diz assim, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,34. É um Google aí, mas é. Irmãos, ele disse, eu tomava João 8,34 quando eu acordava. Aí perto do almoço, eu João 8,34 de novo, tomava de novo. De tarde, na hora do lanche, eu João 8,34 de novo. E fiquei 8,32, né? Mas ele ia até 34, pastor, para ficar curado mais rápido. Mas eu comecei a 32. Era doido, é que nem aquele remédio que vem doido, nem um remédio de cabeça logo dois, era um desses, irmãos. Olha, e aquele homem ficou curado para a glória do Senhor. Uma coisa que só o Senhor pode curar. Então, irmãos, eu fico admirado como muitas vezes eu vou falar dos irmãos, vou falar de mim. Muitas vezes eu tenho esse recurso disponível para mim. E quantas as vezes eu tento usar esse recurso aqui, que é tão falho, e não coloco um recurso que é tão poderoso. Muitas vezes nós esquecemos o que Efésios diz no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta, irmãos, é contra algo espiritual, é algo que é mais forte do que nós. E por isso nós temos que usar armas espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, se tem uma prioridade que você tem que ter na sua igreja, é levar a sua igreja a ser uma igreja de oração. Irmãos, uma igreja que ora, ninguém segura ela, irmãos. Uma igreja que ora não tem espaço para fofoca dentro dela, não tem espaço para disse-me-disse, para intriga. Uma igreja que ora, ela é avivada, irmãos. E eu pergunto aos irmãos aqui da igreja de São Lourenço que estão hoje aqui, onde você quer chegar como igreja? Se nós queremos verdadeiramente que Deus realize um avivamento extraordinário aqui, começando em São Lourenço, alcançando tantas famílias que estão perdidas ali, jovens que usam droga aqui do lado da igreja, irmãos. Se a gente não levar uma vida de oração, irmãos, se a gente não começar a bater na rocha, não começar a suplicar ao Senhor, a interceder, irmãos, Deus, Ele não só pode, mas Ele quer fazer grandes coisas aqui no nosso meio. E por isso que o Espírito Santo nos despertou nessa manhã para dizer, minha igreja precisa entrar no caminho da oração, da súplica, da intercessão, da busca. Nós vimos na semana passada, irmãos, sobre a parábola do juiz iníquo, um homem que não temia Deus. Veja que coisa terrível, não respeitava a Deus, algumas versões falam, mas uma viúva, por tanto lhe importunar, aquele homem resolveu usar de misericórdia aquela viúva e concedeu. E a Bíblia vai dizer, quanto mais Deus, que é o seu Pai, se você não ficar batendo na porta dele, irmãos, quantas portas podem se abrir para mim e para você? Aí o texto vai continuar dizendo, irmãos, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Aí o texto começa a ficar estreito o negócio, pastor. Ele diz assim, por todos os homens. Aí complicou um pouquinho, na verdade, irmãos. Quando é primeiramente, se fosse orar só por mim, uma bênção. Orar para uma pessoa que eu amo, também é uma bênção, na verdade. Meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos. Mas o texto vai dizer, sabe por quê, irmãos? Que é para todos. Sabe por quê? Porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então, todo mundo precisa ser alvo da nossa oração. Mas quando orar, meu irmão, tem gente que até ora pelo inimigo, né? Mas assim, Senhor, aqui cai um raio na cabeça dele, Senhor, não é possível que esse homem vai vir para a igreja e vai levar uma topada. Meu irmão, não é assim não. Você tem que orar para que Deus, Ele opere
poderosamente na vida deles. Nós vemos quantos exemplos, irmãos, de pessoas. Um exemplo claro, Jó. Os inimigos, os amigos dele, você está assim porque pecou, é juízo de Deus. Jó podia muito bem chegar junto de Deus e começar a reclamar dos amigos: Senhor, desce fogo sobre eles, Senhor, queima essa terra seca. Mas Jó escolheu orar pelos seus amigos. E por essa escolha de Jó de orar pelos amigos, sabe o que Deus fez? Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a vida dele. O que é que eu entendo com isso, meu querido? Quando eu me preocupo em abençoar meu irmão, em orar pelo meu irmão, em orar até para aquele que é primo, né, irmão? Mas vai ser um dia em nome de Jesus. Deus, Ele abençoa a minha vida. Quando eu deixo de orar pelos meus assuntos, não que você não tem que orar pelos seus assuntos, a Bíblia ensina você a orar também as suas necessidades, mas a Bíblia diz que também que antes que você vá pedir, Ele já sabe o que você precisa. Então, se você se preocupa em orar pelo irmão, às vezes você está passando por dificuldade, você começa a orar pelo outro irmão que está pior que você, e às vezes nem está, você está até pior que ele. Quantas vezes, irmãos? Às vezes você está com fome, mas tem que alimentar outra pessoa, falando espiritualmente. Às vezes você está sedento, irmão, você chega, irmão, tem uma palavra para mim aí de Deus? Ô irmão, não tem nem para mim. Mas às vezes você começa a falar, aquela pessoa começa a chorar: Senhor, me alimenta também, Senhor, eu estou com fome, você não sabe como é que eu estou. Mas, irmãos, quando você ora pelos outros, você está fazendo uma declaração de amor para eles. Isso é para ver quem está acordado. Muito obrigado, irmão. Irmãozinho já colaborando com a mensagem. Quem está acordado, subiu agora. Tem gente com o farol já piscando. Logo cedo assim, ele percebeu o Espírito Santo. Dá um grito aí, Marcelo. Ele já deu glória a Deus. Então, irmãos, eu esqueci o que eu estava falando. Deixa eu ver aqui. Quando você ora pelo seu irmão, Deus, Ele se lembra de cuidar de você. Ele se lembra do seu detalhe. Então, queridos, quando a palavra fala orar por todos, é orar por todos mesmo. É as irmãs orarem até pela sogra. E olha, não pela aguenta, né? Eita Deus, fala, Jesus. Eu fico pensando, pastor, tem irmãos que falam, vai falar da sogra, falar aquela cobra. Aí quando fala da esposa, aquele gato. Mas eu nunca vi, pastor, cobra já era gato. Você já viu? Vai ter uma época agora que a turma diz que coelho bota ovo, não é verdade? Mas cobra já era gato, não. Cuidado, você chama o seu sogra de gato, de cobra, tem uma cobrazinha do lado do seu lado também. Então quando você orar para ele, vai dizer cobra, diga, aquela gatinha. Não gerou um gato, na verdade, a pessoa assim, aquela gatinha. Então, irmãos, temos que orar uns pelos outros. Aí o apóstolo Paulo vai estreitar ainda mais o funil. Ele diz assim: orai pelos reis e por todos que estão em eminência. Irmãos, eu meditando nesse texto, eu fiquei maravilhado, porque eu não quero falar de partido político aqui, mas precisamos orar por aqueles que nos governam, irmãos. Eles precisam das nossas orações. E muitas vezes eu vejo um crente um pensamento pior que o ímpio. Eu tenho que orar para que ele vá para o inferno. Misericórdia, meu irmão, que fé é essa que você propaga? Que fé é essa que você diz que tem? Que você, em vez de orar por se salvar, porque pense, se todos os políticos que roubam tanto, são tão corruptos, tiverem um encontro verdadeiramente com Jesus, irmãos. Imagine se todos os políticos tiverem um encontro como Zaqueu teve. E disse, chegar assim na porta, ó, eu quero restituir tudo que eu roubei. Zaqueu, eu não estou conhecendo você, Zaqueu. Eu vou usar Zaqueu, mas os irmãos tentem botar o nome de Zaqueu, outro nome. Eu não vou falar aqui não. Mas os irmãos tentem. Pensa no político corrupto, e em vez de o nome dele, bota Zaqueu. Imagine Zaqueu naquela época, irmão, chegando na casa assim, ó. Daniel, sério, quando Zaqueu, vou atender não. Daniel, não vai atender de outro dia, Daniel. Vou atender não, mas Daniel, Zaqueu, eu quero falar contigo, Daniel. E é essa que tu queres? Tu não é bem-vindo aqui não, senão eu vim aqui para te restituir. A Daniel vai dizer, mas Zaqueu, eu não estou lhe conhecendo não, foi que houve com você. Vai dizer, foi porque Jesus foi lá em casa, Zaqueu. É, Daniel. E Jesus entrou na minha casa, e Ele não entrou só na casa física, Ele entrou na casa espiritual também, e mudou a minha vida, e eu quero te restituir. Irmãos, pense se isso acontecesse com todo político. Muitas vezes eu quero afirmar aqui, que
que talvez a situação do nosso país esteja desse jeito, tanta corrupção, porque está faltando crente para orar, irmãos, para pagar um preço, para se colocar na brecha pelo nosso país. Uma igreja que verdadeiramente se levante, uma igreja que pense, irmãos, nas coisas do céu, uma igreja que se posicione diante do Senhor, como verdadeiramente uma igreja fiel a Deus. Porque Paulo, irmãos, quem era o rei dele nesse tempo, de Roma, o imperador lá, era um homem chamado Nero. E só para dar um currículozinho de Nero, ele era um homem tão bonzinho que mandou matar a mãe dele. Mandou queimar suas duas esposas, queimava a crente, fazia churrasco de crente. Mas era um homem que estava constantemente sob a oração de Paulo. Aleluia. Era ele fazendo a maldade e Paulo orando por ele. E Paulo vai ensinar assim: olha, faz a mesma coisa, Timóteo. Ora pelos reis, porque se eles forem alcançados por essa graça maravilhosa, se a salvação de Jesus entrar na vida dele, é como se Paulo dissesse: olha, eu também era um homem terrível, mas Jesus entrou na minha vida e me transformou. E se esse mesmo Jesus entrar na vida dele, ele tem poder de transformar também a vida dele. E nós precisamos sim orar pelas nossas autoridades. Certamente eles fazem muita coisa que não nos agrada, mas a nossa parte não é julgar, irmãos. A nossa parte é entrar na brecha por eles. Eu meditando nesse texto, eu me lembrei do texto que está lá em Ezequiel, que a Bíblia diz que Deus ele procurou um homem que se colocasse na brecha pelo povo de Israel. E Deus, aquele povo estava prestes, irmãos, a cair em outro grande cativeiro, que foi o cativeiro babilônico, cerca de 70 anos, irmãos, sofrendo, aprisionado. E Deus queria só um que entrasse na brecha, para que aquele povo não passasse tanto tempo sofrendo. E sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel 22? Que não achou ninguém que se colocasse na brecha por ele. Já no livro de Gênesis, Êxodo, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer que Deus ia destruir toda uma nação, irmãos, que ele tirou como forte do Egito. Mas quando Deus disse que ia destruir, um homem se colocou na brecha, chamado Moisés, e disse: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro que escreveste. E o livro de Salmos vai deixar registrado no Salmo 106, verso 23, que Deus não exterminou aquele povo, porque ele ouviu a oração de Moisés. Você já pensou quantas desgraças, desculpa a palavra, você pode evitar se você orar? Irmãos, como é maravilhoso quando o irmão chega perto de você e diz assim: meu irmão, estou orando por você. Às vezes o irmão não sabe nada do que está acontecendo com você, mas às vezes, irmãos, aquela palavra que diz: eu estou pagando um preço por você, irmão. Deus me levantou hoje de madrugada para orar por você. E quantos testemunhos já vi de pessoas que iam tentar até contra a sua própria vida, e de repente, irmãos, eu levantei certo, tirar minha própria vida, de repente passou à vontade. Mas não foi de repente não, alguém que se levantou para orar por ele, que Deus levantou. Aleluia. Veja como é extraordinário o poder da oração. Eu vi um testemunho esses dias de um bruxo, um ex-bruxo, melhor dizendo. E esse bruxo, ele fazia trabalhos, irmãos, que Satanás levou até a vida de algumas pessoas. Ele invocava alguns demônios. Quando ele não gostava de uma pessoa, ele dizia: quebra a perna dele, eu quero que ele sofra um acidente e fique paraplégico. E cada pedido que ele fazia era atendido, irmãos. E certa vez ele quis fazer um trabalho para tirar a vida de uma pessoa. Aí o demônio lá disse: olha, você vai fazer isso, que eu tiro a vida dele. E ele cumpriu, irmãos. Ele disse: olha, tu vai ter que passar um ano fazendo isso que eu estou te pedindo. Ele passou um ano, irmão, sendo fiel, cumprindo tudo. E ele estipulou uma data: tal dia essa pessoa morre. Aí no dia que chegou, irmãos, para aquela pessoa morrer, essa foi a experiência de conversão desse homem. No dia que chegou para aquela pessoa morrer, quando ele chegou no local, o demônio falou com ele: disse: olha, ele vai poder morrer hoje não. Ele disse: como é que é? Eu cumpri a minha parte do acordo. Eu fiz todos os votos que eu cumpri com você, eu fiz tudinho. Sacrifiquei animais, fiz isso para cemitério. E por que não pode? Aí ele disse: porque tem um joelho que está orando por ele nesse momento. E enquanto ele estiver orando, nenhum bicho tem ordem para fazer nada contra ele. Mas como assim? Vocês fizeram tantas coisas que eu te pedi. E ali o testemunho daquele homem foi dizer o seguinte: eu preciso conhecer
esse que tem poder de parar o inferno, esse que tem tanto poder que é maior que todas as entidades possíveis. E ele não conheceu o que tem todo o poder nele, ele conheceu aquele que é o Todo-Poderoso, que manda, que não é mandado, que faz. E quando ele opera, irmãos, não há quem impeça. E aquele homem conheceu Jesus nesse dia e se libertou, e hoje é um pastor, para a glória do Senhor. Então, queridos, a oração tem esse poder, amados, de mudar situações. E o apóstolo vai dizer: ora, porque para que você tenha uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E ele vai continuar dizendo: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Veja bem, irmãos, como é maravilhosa essa palavra. Deus, o propósito dele é que todos se salvem. Mas se nós olharem, irmãos, a história do Éden, Deus, ele, quando criou o homem, ele mostrou a onipotência dele, a presença santa dele, que queria que habitasse com o homem, e mostrou ao homem dois caminhos: o de vida e o de morte. Ele disse: se você escolher isso aqui, é bênção, vida. Se escolher isso aqui, é morte. Aí eu vou escolher o de morte. Ou seja, o propósito de Deus para a criação do homem é conviver eternamente. E se os irmãos olharem, irmãos, essa história se repete por toda a Bíblia e por nossa trajetória. Sempre na nossa vida, todo dia que você acordar, Deus vai mostrar a grandeza dele para você. Ele continua sendo esse Deus onipotente, todo poderoso, fiel em todo momento, e que diante de você, em cada minuto da sua vida, vai estar caminho de morte e caminho de vida. Aí a Bíblia nos exorta: escolhei, pois, caminho de vida, para que vivas. Então, meus irmãos, o propósito do Senhor é que todos se salvem, mas o homem, eu acho tão maravilhoso isso, irmãos, que Deus, ele, na sua onipotência, ele pode todas as coisas. E ele podia criar o homem sem esse defeito de fábrica, dizer: vai ficar me adorando o tempo todo, não quero que você se desvie, não. Mas não, ele dá esse direito de escolha para mim e para você. E sabe o que eu acho mais maravilhoso, irmãos? Esse Deus glorioso, todo poderoso, que ele se move em meio às nossas orações. Os irmãos já notaram isso? Esse Deus que pode todas as coisas, quando uma pessoa está batendo na porta dele, ele faz: eu vou atender esse pedido. Eu fico falando de Jacques, pastor. Eu ia falar de um homem que o nome dele carregava consigo uma maldição: aquele que traz dor à sua mãe, aquele que traz sofrimento à sua mãe. Imagina já na escola, lá vem o que traz dor para a mãe. E eu fico, os irmãos pensam isso, os irmãos já escutaram também, alguma pessoa só aquela figura ali, só traz tristeza para a mãe, só traz aperreio para a mãe. E já descarregava aquele jargão com ele, com o nome dele. E ele começou a fazer o seguinte, irmãos: eu vou orar, porque eu sei que Deus pode mudar isso. E a Bíblia diz que ele orou, e por conta da sua oração, a Bíblia diz que ele foi colocado como o mais ilustre dos seus irmãos. E Deus ouviu, irmãos, tudo que ele pediu e respondeu. Então, irmãos, se Deus fez isso no passado, ele pode fazer isso hoje, nesse culto. O problema, irmãos, os milagres que aconteceram no passado não estão no Deus que ficou só no passado. Não está, melhor dizendo, no Deus que ficou só no passado. O grande problema é nos crentes de hoje. Porque o Espírito Santo que operava no passado é o mesmo que passei aqui no nosso meio. Mas o que mudou foi os crentes. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Eu fico pensando se aqui tivesse algum crente aqui na época de Daniel, que o rei dissesse: olha, quem orar morre. Não quero ninguém orando. Ia ter muito gente que ia dizer: Senhor, tu sabe meu coração, vou orar só no meu coração, ninguém vai saber, é secreto. Daniel não fazia questão de esconder a sua vida de oração, não. Daniel, independente de decreto nenhum. E sabe o que é maravilhoso essa história, irmãos? Daniel, capítulo 6, que o rei gostava de Daniel. E quando o rei vê a besteira que ele fez de assinar aquele decreto, ele fez: meu Deus, é por minha conta. E agora, como é que eu faço para ajudar meu amigo? Passou a noite, irmãos. Qual o rei que passava a noite? Os irmãos conhecem a história dos reis. Passava a noite procurando uma brecha na lei, irmãos. Chamou os advogados, o pessoal do jurídico aqui, ó, reúne aqui, vamos procurar aqui alguma coisa aqui que a gente pode revogar isso aqui, um habeas corpus, alguma coisa. Nada, irmãos. E Daniel lá, na cova dos leões.
Aí Daniel disse: ó rei, tem coisa que é limitado para tudo, mas o meu Deus, ele muda instinto de leão. O meu Deus, ele opera transformando, não é só o coração do homem, não, ele muda também. A obra criadora, irmão, está no controle dele. Aí de manhã o rei chega lá: Daniel, servo de Deus Altíssimo, dá-se o caso de o teu Deus, a quem tu serve continuamente, pôde te livrar dos leões. Aí ele: vive, ó rei, eternamente. Ó rei, eu não estava aqui sozinho não, rei. Veio um anjo aqui. Olha, eu deitei em cima do leão, alisei. Mordeu, nem arranhou uma unha. Rapaz, esse leão está com problema. Tem alguma coisa com esse leão. Não é possível não. Deu nem um arranhão em Daniel. Aí pegaram aqueles que fizeram ele. Olha, vê se esse leão é mansinho mesmo. Quando já vai, leão, vem cá. Chegou a hora do lanche. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo na nossa vida está no controle do nosso Deus. A tua casa está no controle do nosso Deus. A tua vida está no controle do nosso Deus. A tua saúde está no controle dele. E ele quer te levar a ser um crente de oração. Eu quero, não sei mais nem quanto está o tempo, não está marcando ali, eu não estou indo. Se for hora de parar, eu quero trazer mais 2 lições, irmãos, desse texto. A primeira, que a oração na nossa vida não tem que ser uma, como é que se diz? Não pode ser uma consequência só de coisas que acontecem comigo, não. Se eu estou bem, eu oro. Se eu não estou bem, eu não oro. Deus sabe como é que eu estou, Deus sabe como foi meu dia. Veja bem, irmãos, eu comecei dizendo nessa mensagem que Paulo estava preso. Os irmãos depois estudem, eu não vou me atentar a isso, para falar tanto disso, porque leva um tempo. Mas eu quero que você, se puder, tarefa de casa, estude para ver como é que era uma prisão romana. E Paulo estava numa prisão de segurança máxima. Não tinha banho de sol não, feito tem aqui agora não. Era açoite, lugar inóspito, irmãos, lugar úmido. Os irmãos acham aquele lugar, o cheirinho, era de lavanda? Não, irmãos, terrível. Um lugar impróprio para o ser humano estar vivendo. Mas lá, nesse lugar, a Bíblia diz que Paulo batizou gente. Paulo ganhou muitas pessoas para Jesus. E Paulo, irmãos, em meio daquela prisão, ele podia estar dizendo: Senhor, eu estou em depressão, Senhor. Senhor, eu não estou vendo sócio. Eu estou aqui inocente, Senhor. Estão batendo em mim todo dia aqui, eu inocente aqui. O Senhor não está vendo isso não? Não, irmãos. Coração de Paulo. Paulo é como se Paulo estivesse preso fisicamente, mas solto espiritualmente. Paulo estava lá, irmãos, em meio àquela situação tão difícil, dizendo: meu Deus, como é que deve estar Timóteo? Tão jovem, as pessoas se levantando contra ele. Senhor, eu tenho que escrever para Timóteo. A Bíblia vai relatar, irmãos, que Paulo diz o seguinte: olha, Deus é testemunha o quanto vos apresento vocês em minhas orações. Lá naquele ambiente tão difícil, onde Paulo podia orar: Senhor, abre uma janela aqui, Senhor, e vi um anjo quando tu viajas para Pedro, sabe, abrindo porta, me tira daqui para o povo mostrar que tu és o Deus poderoso, para o povo ver enquanto tu és o Deus poderoso. Paulo estava: Senhor, eu preciso escrever para Timóteo, eu preciso instruir Timóteo, instruir Tito, eu preciso cuidar das igrejas lá, nas prisões, mas quando chegava um guarda, irmãos, para acompanhar ele teve alguma prisão, outras prisões que não eram no calabouço, os guardas acorrentados com ele. E aí, Paulo, está gostando? Esse não quer te falar de Jesus. E Paulo pregou, irmãos, para toda a guarda. Muitos se converteram. Então, irmãos, que experiência gloriosa era daquele homem, porque a intimidade que ele tinha em oração, irmãos, não dependia das circunstâncias que ele estava vivendo. Então, irmãos, se você está enfermo, olha a Deus, Deus me dá força para orar. Se você está vivendo um momento de estreito, olha a Deus, Deus me dá força para orar. E lembre que a maior bênção está não orar pela sua vida, mas orar pelos outros, porque a Bíblia nos ensina isso. Outra coisa, irmãos, que o texto fala também no verso 6, que o próprio Jesus, ele se colocou como exemplo primeiro. Os irmãos já viram alguma vez Jesus orando por ele? Eu só me lembro de um texto agora. Se irmãos se lembrar de outro, me diga. Foi quando ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no final da oração ele disse: Senhor, mas faça a minha vontade, Deus. Minha vontade não vale de nada. Faça a tua vontade, Deus. Faz a tua vontade. Ou seja, irmãos, você não pode vir do céu. Aí
E eu tomei banho hoje de manhã, irmãos. Tomei banho, choveu dentro, estou organizado. Cheirosinho. Esse ainda não. Então, irmãos, Jesus deu um exemplo. Jesus, ele pagou um preço. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, que até hoje ele intercede por nós. Ele está à direita do Pai, mas ele intercede por nós. Você talvez hoje, não sei se você já teve a oportunidade de orar por alguém hoje, nesse culto, ou hoje de manhã, ou por alguém quando você acordou. Mas certamente, quando você acordou, existe um Deus no céu intercedendo por você. Como você, eu não sei os irmãos, mas eu me sinto constrangido com isso, irmãos. Eu disse, Senhor, eu não mereço esse amor não, Senhor. Miserável homem que sou. É como Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Então, irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra lhe encoraje, lhe exorte e lhe lembre que você precisa sim orar pelos outros. Que a bênção na sua vida começa não quando você está orando por você mesmo, não. É quando você ora pelo seu irmão, quando você se preocupa com o seu irmão. Isso é bênção para a sua vida. E independente da circunstância que você esteja vivendo, lembre-se, Deus te levantou para ser um intercessor, uma intercessora. E essa intercessão, irmãos, não tem que ser só para quem você ama, não. Tem que ser para todos. Aquela vizinha difícil, aquele chefe complicado no trabalho, aquele irmão que lhe persegue. Porque, irmãos, como é maravilhoso quando você é coberto por oração. Olha, irmãos, quer ver o Ministério do Louvor fluindo aqui, Deus visitando a igreja? Quer ver uma bênção acontecer quando vocês cobrem ele com oração? Quer ver uma mensagem falar com você poderosamente quando o pregador subir aqui, independente de quem for, mas você começar a cobrir ele de oração? Quer ver um pastor abençoado, como o nosso pastor é? Que a igreja tem coberto ele de oração. Então, irmãos, quer dar um presente glorioso ao seu irmão? Cubra ele de oração. Lembre de alguém que não está aqui no culto dessa manhã, talvez alguém que faz tempo que não vem, e comece a cobrir ele de oração. Sabe por quê? Porque você vai ver a glória de Deus na sua vida primeiramente, e também na vida do irmão. Então, em nome de Jesus, hoje nós vemos uma igreja, irmãos, que muitas pessoas são especialistas em apontar, mas a igreja não ora mais, mas a igreja faz isso, faz aquilo. Mas a pergunta não é a igreja, você, meu irmão. O problema não está nos outros, o problema está em você. Quando eu me preocupo em resolver o problema da minha vida, quando eu olho para dentro de mim e vejo as minhas falhas, você vai enxergar que existem muitas falhas dentro de você, e você não vai ter tempo de corrigir a dos outros, não. Você precisa se preocupar em corrigir as suas. E quando estiver corrigindo as suas, comece a orar pelo outro, que talvez não tenha força de corrigir a dele, mas se você orar, Deus vai dar força a ele, vai levantar alguém também para ajudar ele, e o nome do Senhor no final, que é o principal, vai ser muito glorificado. Então, em nome de Jesus, guarda no coração. Se tem uma coisa que você precisa levar no coração nessa manhã, eu não sei os irmãos, mas eu, diante dessa palavra, eu confesso a Jesus, confesso para os irmãos, eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso orar mais o Senhor. Eu preciso orar mais pelos irmãos. Eu preciso que os irmãos orem mais pela minha vida. Irmãos, se assim fizermos, nós teremos, irmãos, check-in de Deus a cada culto, em cada reunião, em cada visita, em cada ação social. Deus, ele tem começado, irmãos, um grande avivamento aqui no nosso meio. E esse avivamento, ele começa por oração. E esse avivamento só está acontecendo porque alguém começou a orar por esse lugar. Essa igreja só existe porque um dia alguém sonhou aqui em oração. E irmãos, nós queremos muito mais do que isso aqui que Deus está fazendo. Então, se nós queremos verdadeiramente que isso aconteça, e hoje em diante, faça um compromisso não comigo, não com o pastor Jason, não com o pastor Marcos, não com a Embal, mas um compromisso com Jesus. Dizendo, Senhor, eu me constranjo, Senhor Deus, diante de saber que existe um Deus que intercede por mim a cada instante. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor e levar uma vida maior de oração. Amém, irmãos? Amém.